Pessoal do segundo ano, isso aqui é um exercício que me foi pedido em sala de aula. Eu não tive tempo de resolver, depois eu vi que ele tem um certo grau de dificuldade, então eu resolvi fazer esse vídeo no sentido de poder ajudá-los a entender como que se resolve esse exercício. Uma luneta é constituída por uma objetiva e uma ocular associado coaxialmente e acopladas a um tubo cujo interior é preto fosco. Com o uso do referido instrumento, focaliza-se um corpo celeste e a imagem final visada pelo observador forma-se a 60 centímetros da ocular. Sabendo-se que a objetiva e a ocular têm distâncias focais igual a 80 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, calcular o comprimento da luneta, distância entre a objetiva e a ocular. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu resolvi apresentar, fazer uma coisa em PowerPoint e depois eu venho para cálculo. Que daí me faz sentido as informações que me chegaram, tá legal? Se eu não tiver saber como que se forma essa imagem, como que a luneta se comporta, pessoal, é difícil. O que eu vou usar para esses dados, tá bom? Então vamos lá, o professor vai fazer uma apresentaçãozinha em PowerPoint para vocês, certo, pessoal? Tudo bem, ó? Então, imagine que você queira ver Júpiter e você vai fazer uso de uma luneta astronômica, correto? Então, como que eu devo fazer, Lattes? Então, vamos lá, vamos montar essa luneta. Eu tenho o eixo óptico dela, eu vou ter uma lente objetiva, eu vou ter uma lente ocular, certo? Cujo foco principal está aqui, o foco secundário está aqui, beleza? Então, veja bem, pessoal, esse meu objeto está no infinito. Então, a distância do objeto à objetiva ela é infinita, ok? Então, como se comporta esse raio de luz? Esses raios de luz que saem do objeto e atingem o objetivo, eles são o quê? Paralelos entre si. Ao atravessar a lente, ele obviamente, ao atravessar a objetiva, obviamente ele vai sofrer um desvio. Então vamos lá. Esse primeiro raio, você pode ver que ele sofre um leve desvio ao passar pela lâmina, pela lente objetiva, e esse outro raio, como ele passa pelo centro óptico da lente, ele não sofre nenhum desvio. A conjunção ou a intersecção desses dois raios me forma a imagem 1 conjugada pela objetiva. Essa imagem ela é menor, essa imagem ela é real e ela é invertida. Ok? Então esse é o primeiro passo de eu entender. Essa imagem, a imagem 1, é conjugada pela objetiva. A distância entre o objeto e a lente é infinito, tá? E eu tenho a imagem I1 formada, ok? Então agora eu posso também, pessoal, fazer a seguinte análise. Veja a lente ocular. Essa imagem I1, ela vai se comportar como um objeto virtual para essa lente ocular. Ok? Então guarda isso. A imagem I1, ela se comporta como um objeto virtual para a lente ocular. Tá ok? A gente já volta nesse assunto aí. Então, olha só, pessoal. Essa distância, pessoal, da lente à imagem formada é pelinho OB. Distância da imagem, pessoal, a lente. E olha só, e aqui entra o conceito, pessoal. Como esse objeto está no infinito em relação à lente objetiva, a imagem formada ela se forma exatamente sobre o foco da lente objetiva. Ok? Então, meu
P' OB é aproximadamente igual à distância focal da minha lente objetiva. Isto é importante na resolução do nosso problema. A distância, pessoal, da imagem 1 é meu P' OB, certo? Que, por conceito, pelo meu objeto estar no infinito, a imagem se forma sobre o plano focal da lente, ou seja, sobre o foco da lente. Isso é muito importante, tá, turminha? Isso é muito importante, tá bom? Bem, pessoal, então agora, desculpe, turminha, essa imagem, ela está se formando, pessoal, sobre entre o foco e a lente ocular, tá? Então, turminha, então, olha, pessoal, né, o professor deu um time aqui, então nós usamos o que? O seguinte conceito, que a distância da imagem formada pela objetiva, ela coincide com a distância focal, porque o objeto está localizado no infinito. Ok. Parte 1 pronta. Tá? Vamos pensar agora na ocular. A imagem I1, o professor já falou, ela torna-se um objeto virtual para a ocular. Este objeto está colocado entre o foco e o vértice, ou o centro óptico da ocular. Significa que a ocular vai atuar como uma lupa, ok? Então, nós veremos a imagem 1, obviamente, maior do que ela o é. Então, vamos ver como que isso acontece, pessoal. Tá, ó. Então, aqui a distância, pessoal, do objeto à lente ocular, que é meu POC, certo, minha? Eu tenho esse raio passando pelo centro óptico, eu tenho esse outro raio passando, pessoal, pelo foco secundário da lente. Mas aí, desse lado não se cruza, então vai se cruzar desse lado aqui da lente. Então, fazendo o prolongamento, pessoal, olha aí que nós temos. Tá, a latência. Então, essa é a imagem que o nosso observador vai ver. Certo? O observador vai ver uma imagem maior, uma imagem invertida e uma imagem virtual, certo? Ok? Então, esse é o funcionamento da lâmina, da luneta astronômica. Mas, puxa, a latência, ele pediu a distância entre objetivo e ocular. Olha só, meus queridos alunos. Tá, professor, a distância vai ser P'/OB mais a distância POC. E é esse o nosso trabalho, pessoal, algébrico que nós vamos fazer. Então, com esse detalhamento aqui, eu espero que tenha ficado claro como que funciona a luneta. Beleza? E agora o professor vai partir para a área de cálculo, tá bom, galera? Então, vamos para os cálculos, então? Vamos lá. Bem, o professor fez aquele desenho, fez toda a demonstração de funcionamento da luneta e agora vamos partir para o que o problema nos pede. Não é isso, pessoal? Talvez fique mais fácil acessar agora os dados. Uma luneta é constituída por um objetivo e uma ocular, associadas coaxialmente, pertencem ao mesmo eixo e acopladas a um tubo cujo interior é um preto fosco. Com o uso do referido instrumento, focaliza-se um corpo celeste e a imagem final visada pelo observador forma-se a 60 centímetros da ocular. Então, olha, tá vendo, pessoal? Esta imagem aqui, ó, a I2, certo? Então, nós temos quem aqui, ó? Nós temos o P' OC. (60 centímetros). Tá legal, turminha? Tá? Então, a primeira informação eu tenho, pessoal, que é o meu P' OC, que vale quanto? 60 centímetros. Tá? Que é exatamente o que, galera? Esta imagem aqui. Ótimo. Beleza pura.
Nós temos, pessoal, que a distância focal da ocular, pessoal, ela vale 20 centímetros. E que a distância, pessoal, da objetiva é 80 centímetros. O professor disse durante a demonstração, pessoal, que um objeto localizado no infinito, a imagem se forma exatamente sobre o foco da lente. É o que acontece, por exemplo, com o telescópio Hubble. Ele capta uma imagem no infinito e essa imagem é formada exatamente sobre o foco da lente do telescópio. É a mesma coisa com a luneta. Disso eu posso, pessoal, inferir o quê? Eu posso inferir, pessoal, que o meu P' OB ele é aproximadamente igual à minha distância focal OB. Por consequência, vale quanto, galera? 80 centímetros. Tá bom? Então, o que eu concluo disso, professor? Nós concluímos que essa distância aqui, ela vale quanto? 80 centímetros. Falta eu achar essa menina aqui, ó. Tá legal, turminha? Então, como que eu acho essa menina, Latância? Então, você pode aplicar Gauss. 1 sobre a distância da ocular. 1 sobre o POC menos 1 sobre P'OC. Por que menos, professor? Porque esta imagem ela é invertida, ela é virtual e ela é maior do que o objeto, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre 20 é igual a 1 sobre o POC menos 1 sobre quem? 60. Portanto, 1 sobre POC será igual, pessoal, a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Sessenta por 20 vai dar 3, vezes 1, 3. 60 por 60, 1. Portanto, fica o que, galera? 4 sobre quem? 60, tá? Então, nós ficamos aqui, ó. Agora é só inverter. Então, ó, POC é igual a 60 dividido por 4 é igual a quanto? Então, veja bem, pessoal, essa distância aqui, quanto que ela vale? 15 centímetros, certo? E finalizando, né, pessoal, tá? Finalizando, então a nossa distância entre as lentes será igual a quanto? Será igual a 80 mais 15, que ela será exatamente igual a quanto, pessoal? A 95 centímetros. Tudo bem, galera? Tá? Então, esse era o problema. Ele não é fácil. O aluno tem que ter a visão do funcionamento da luneta astronômica para ele conseguir encaixar os dados. Beleza, turminha? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço.